Bom dia, professor. Queria saber se o senhor está tão apavorado que nem a gente com essa decisão aí da Casa Branca. Sem dúvida nenhuma. Bom dia, Elô, Vivian, Demore, César. Bom dia a todos que nos escutam. Bom dia, querido. De alguma forma, é exatamente o que vocês estão dizendo. São espaços que estão avançando sobre a nossa realidade, não há dúvida nenhuma. Professor, eu queria fazer uma primeira pergunta para a gente encaminhar a conversa, porque essa parte comercial, ela fica um pouco de lado nessa discussão, né? Porque vai discutir o Comando Vermelho, o PCC, o fuzil, a cocaína, o território, o exército, não sei o quê. Mas o que está por baixo dessa história, professor, é uma disputa comercial, de fato. É uma operação de patriamento de dólares para os Estados Unidos. A gente acabou de ver aqui os trechos da seção 301. Eles falam o seguinte: olha, vocês aí ficam restringindo, entre aspas, liberdade de expressão, mas o que a gente quer é saber os dados no Brasil, o que vocês comem, que roupa vocês compram, que medicamento vocês tomam, porque a gente precisa vender aí, movimentação do Pix. Eu quero saber se vocês vão botar taxa no Pix, porque fica muito caro para o cara usar o Visa. O cara usa o Pix que é de graça. Essa dimensão econômica, professor Trevisan, ela é fundamental nessa discussão, não é? Sem dúvida nenhuma. Nós temos que olhar para esse lado econômico, porque a ação da diplomacia empresarial brasileira, que são os nossos empresários com os empresários americanos, a ação da nossa diplomacia profissional, da nossa diplomacia que age dentro das regras internacionais, já deixou muito claro, mas muito claro mesmo, que nós temos limites, né, nesse entendimento. A seção 301 a que você se refere, sem dúvida nenhuma, ela tem outras funções que não sejam aquela de você aparentemente controlar ou se os Estados Unidos estão pagando mais ou menos tarifas do que nós. A função é bem diferente e a função é óbvia de um predomínio do sistema econômico. Isso não há dúvida alguma, né? E eu concordo mais inteiramente com você quando a gente aponta o que temos para apontar mesmo. Por que há toda essa pressão? A questão central é dados. Há uma expressão, sabe, Demore, que a gente precisa lembrar sempre quando a gente fala sobre isso, que é uma expressão bem típica da nossa época. No começo do século passado, 1900, né, todas as brigas econômicas se davam em torno do petróleo, todas. Outro dia um aluno me perguntava: professor, mas por que o Hitler invadiu a Rússia, professor? Ele não entendia. Eu abri o mapinha e mostrei para ele onde é que tinha petróleo. Eu falei: tá vendo isso aqui? É isso. Então, o motivo das brigas no século XX era petróleo. O petróleo do século XXI é dado, Demore. Você tem toda a razão. A forma pela qual você exerce predomínio econômico, a forma pela qual não é mais através de presença de outras situações. Observa o que está acontecendo com os PIBs industriais. Eles estão cada vez menores no mundo inteiro. A participação da indústria no PIB. O que é que cresce? A participação do dado. É o petróleo do século XXI. Se não entender isso, não entende direito por que é que nós estamos sendo submetidos a tamanha pressão, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Ô, Trevisan, e aí você vem insistindo nisso que o Marco Rubio, essa resolução, ao que tudo indica, vem muito mais do Departamento de Estado, do Rubio, do que propriamente da Casa Branca, do Trump e tal. Trump, né? Foi assinado só pelo Marco Rubio e pelo subsecretário dele, né? Isso. Ok. Até aqui, pelo menos, é a informação que a gente tem, certo? Ok, beleza. E aí, Trevisan, eu queria... Você vem fazendo essa análise, eu queria bater nesse ponto, porque agora é uma questão, é o cerne dessa questão. Como essa estratégia, digamos assim, de dominação da América Latina, de colocar a América Latina como seu quintal e fazer isso de uma forma muito agressiva, caracteriza um atalho pro Marco Rubio até a Casa Branca para a eleição de 2028. Como é que você enxerga? Quero te ouvir a respeito disso e como isso é parte importante da estratégia do Marco Rubio para uma possível eleição presidencial. Eu chamo a atenção, esse ponto é essencial, porque são coisas diversas, de um mesmo processo. Uma coisa é a seção 301, isso que o Demore estava falando, essencial. Outra coisa é nós entendermos, desculpe, eu vou começar pelo fim.
nós entendermos que não é o senhor Flávio Bolsonaro ou o clã Bolsonaro que está usando o Marco Rubio. É ao contrário, querido, você não entendeu o espírito da coisa. É o Marco Rubio que está usando o Flávio Bolsonaro, desculpa. Presta atenção. Né? O que está acontecendo nos Estados Unidos? A fragilidade internacional, tudo isso que nós estamos assistindo, os nãos que o Irã está dando para os Estados Unidos, a situação absolutamente caótica. Aqui nós temos comentado pouco. No final agora, na primeira semana de junho, terminam os 60 dias no Congresso. O Irã sabe disso. Então, portanto, o Irã está dizendo, eu vou só esperar. Eu estou com as cartas na mão, não são os Estados Unidos. Tudo isso tem um reflexo político interno. A probabilidade de Donald Trump ter a última palavra quanto ao seu sucessor está cada vez mais frágil. Eu estou falando para daqui a 2 anos, não estou falando agora de novembro. Acenderam-se as ambições. A primeira delas, a de Marco Rubio. Ele fez contas eleitorais, César. Ele percebeu com clareza que nos estados swings, nos estados que são essenciais para ganhar a eleição, aqueles estados que não são nem democratas nem republicanos, eles mudam. O voto hispânico nesses estados, que são estados mais pobres, os votos hispânicos são bastante decisivos. Os hispânicos não são nem 12% do eleitorado. É isso mesmo. Mas os negros também são essa maioria. A gente tem uma ideia errada sobre o contexto eleitoral americano. Então, quando a gente olha para isso, esses votos hispânicos são decisivos. O Marco Rubio está usando essa cartada. Eu tenho como falar com o voto hispânico. Eu consigo. E aí ele quer vender a força dele eleitoral para isso. Atrás disso está essencialmente as candidaturas, o perfil da América Latina. Quando eu vi o Flávio Bolsonaro sendo chamado pelo Marco Rubio e dizendo para o Marco Rubio que ele ganhava a história do PCC, tudo isso que nós já comentamos, eu fiz um comentário só. Pobre Cuba. Junto uma coisa na outra. Pobre Cuba. O que vai acontecer, e está mais ou menos claro, é que se ele ganhar espaço político com essa ação com Flávio Bolsonaro, ele ganha cacife para forçar Trump e os militares americanos a agirem em Cuba. É por isso que ele fez isso. É ingenuidade. Imaginar que o Trump sabe perfeitamente das condições eleitorais no Brasil. Outra ingenuidade nossa é imaginar que a embaixada americana não está absolutamente atualizada quanto aos perfis eleitorais aqui dentro. Você sabe disso perfeitamente. E informa Trump. Trump não recebeu, não disse o que disse sobre Lula. É um cara muito dinâmico, quando ele abre a boca, você reparou isso. Quer dizer, quando ele disse isso, ele está fazendo um aceno. O Financial Times já deu isso, o New York Times também. Há uma parte considerável dos conselheiros de Trump, especialmente os conselheiros econômicos, Scott Bessent na frente, que acha o seguinte: não é tão mau negócio assim nós ficarmos com o Lula. É melhor para nós do que os outros. O Lula terá mais força, desculpe a minha expressão tão forte, o Lula terá mais força para conter os chineses do que qualquer outro. É este o ponto. Lula é um cara com cabeça para entender que o interesse brasileiro é metade para os Estados Unidos, metade para a China, e nós ganhando dos dois lados. O resto não percebe, o resto não consegue entender. Para o mundo americano, isso é muito mais interessante. Para o mundo de Marco Rubio, para as pretensões eleitorais de Marco Rubio, isso atrapalha. Aí ele usa Flávio Bolsonaro.
O sonho dele é, de certa forma, poder promover, e aí ele supõe que se ele conseguir mudar o regime em Cuba, porque, sabe, César, há um delírio nos Estados Unidos de que o voto hispânico nos Estados Unidos é conservador. E que se ele, por acaso, derrubar Cuba, o voto hispânico vai inteirinho para ele. É possível. É possível. Não há nenhuma pesquisa profunda sobre isso para a gente dizer sim ou não. É possível que ele tenha essa razão. O apoio, óbvio, a Bolsonaro é muito mais por esta razão do que por qualquer outra razão de apoio interno. No contexto americano, para Trump, para Scott Bessent, para os interesses econômicos americanos maiores, Lula é mais interessante do que qualquer outro candidato. Elô. A Elô professor, o que o senhor está falando, então, é que existe uma divisão dentro do governo americano com relação à maneira de agir com o Brasil e que, no momento, Marco Rubio saiu à frente com essa declaração de PCC-CV como organizações terroristas, né? Existe espaço para a diplomacia brasileira, para o Itamaraty, para o governo Lula, trabalhar essa divisão para impedir que algumas medidas mais severas sejam adotadas ou não? E se não é essa saída, qual é a saída? Existe alguma possibilidade de articulação maior com outros países para evitar medidas mais drásticas usadas dentro dessa lei, né, antiterrorismo? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar, né, que a diplomacia brasileira foi suficientemente ágil para perceber o jogo, Elô. Vamos lembrar que quando houve aquela célebre entrevista coletiva, quando o Lula saiu, logo depois que o Lula falou, foi dada a palavra ao diretor da Polícia Federal e ao ministro da Justiça brasileiro, que eles disseram o seguinte: usamos esta presença, esta viagem, para acelerarmos os entendimentos nos protocolos de cooperação. Este é o ponto, Elô. O Brasil já tomou a iniciativa de dizer: vamos pelas formas legais, com o respeito à lei internacional. Desculpe a expressão tão forte, Elô. Conversando com os adultos na sala. Scott Bessent é um cara, é exatamente o que disse o Demore. O Scott Bessent é um cara que pensa em dinheiro, pensa em grana, não é delírio ideológico. Para essa situação, não convém criar um caso com o Brasil por tráfico de droga. É muito mais interessante dar espaço para atitudes sensatas, com policiais sensatos da DEA, da Drug Enforcement Agency, com a polícia brasileira, como já existe. E que esses protocolos sigam para se combate droga por 3 jeitos. Primeiro de tudo, por inteligência, por ocupação de território e por inteligência financeira. Inteligência de dado, igualzinho outras coisas. Onde é que os traficantes estão? Como é que você inibe a presença territorial dele? E por inteligência financeira, onde é que eles lavam dinheiro? Os americanos têm interesse nisso. O Brasil está oferecendo exatamente a possibilidade de fazermos acordos de cooperação. Rubio atrapalhou tudo isso, avançou nesse território por ambições políticas próprias. Observe, Elô, o seguinte, que eu acho que faz a gente entender melhor esse quadro. A presença de Lula nos Estados Unidos no dia 7 de maio, aparentemente, entre aspas, coincidiu com a viagem de Marco Rubio para ver o Papa. Lembra disso? O que é que aconteceu nessa data, né? Nós, no sábado, no domingo, eu digo a mídia brasileira, não estávamos sabendo da viagem. Quando confirmou a viagem do Marco Rubio para o Vaticano, em questão de dias, foi acertada a viagem de Lula para lá.
Leia-se o que aconteceu. Bom dia, Scott Bessent. Bom dia, Lutnick. Bom dia, Jameson Greer. O pessoal, disso tudo que o Demore estava dizendo. Vamos acertar esse quadro. Marco Rubio percebeu a jogada. Enquanto o governo conversou com esse pessoal, o Rubio agora soltou essa medida. Quer dizer, ele tem alguma área de atuação livre. Isso, é preciso entender o jogo. Porém, a imagem que eu faço é o seguinte: tem uma orelha do Trump que escuta Marco Rubio, a outra orelha escuta toda essa gente. E Trump é sensível a uma única coisa, Heloísa: dinheiro, grana. Trump não tem tanta ideologia como tem amor a dinheiro. Se alguém tem alguma dúvida disso, leia o artigo do Farid Zakaria no Washington Post. O Estadão traduziu um pedaço. Lê o resto do artigo, que é de graça no Washington Post. Você se assusta. Veja bem, hein? É Farid Zakaria. É Jeff Bezos por trás. O Bezos está preocupado com a fúria com que Trump está se enriquecendo pessoalmente. A gente não tem nem ideia. A fortuna pessoal dos 2 filhos dele, um sextuplicou, a outra multiplicou por 10 no último ano. Está tudo no artigo do Farid Zakaria. Para o Trump, talvez seja mais interessante prestar atenção na turma do Scott Bessent. Para os negócios dele, está claro. Para fins eleitorais, até mesmo em novembro, deixa o nosso Marco Rubio pintar e bordar. Deixa ele falar. Observe sempre o mesmo ponto, Heloísa. O silêncio de Trump total quanto à ação do Marco Rubio. Silêncio total. Ele não endossou. Não saiu coisa da Casa Branca. Ele não pôs nada no True Social dele. Nada, nenhuma linha. Bem diferente com o Lula. É um cara dinâmico. Se a gente não aproximar uma coisa da outra, a gente não entende. Luta política tem aqui em Uganda, nas Filipinas, na China, todo lugar. E a luta política tem também em Washington. São 2 candidaturas. O Vance já está fazendo aquelas visitas típicas americanas para levantar fundo em igreja. O Marco Rubio está olhando para isso e dizendo: estou perdendo espaço. Mais grave que isso, o movimento MAGA está pensando mais em termos de Vance do que em termos de Marco Rubio. E isso assusta. É bem interessante o que está acontecendo no interior. O Trump está ganhando, ele ganhou no Texas. O Trump está comprando delegado de primária. É outra coisa. Isso não quer dizer que o talarico vai perder a eleição no Texas. Atenção à eleição do Texas. Atenção. Porque é um sinal dos Estados Unidos inteiro. Então, quando nós olhamos para esse quadro, talvez a gente tenha que olhar para isso e dar muita razão para o que o Demore está dizendo. Em termos de grana, em termos de futuro, dado é mais importante. E eu acho que esse ponto, né, aqui para nós, talvez só seja mais opressão para Cuba, pobre Cuba. Professor, e aí eu lembro que a gente conversava na questão do tarifaço, da Magnitsky, e o senhor enfatizou com muita propriedade que, olha, o Brasil é um país médio, é uma potência média, perdão, tem recursos. Conversando ontem com o senhor enfatizou isso novamente. Não é tão simples quanto fazer o que você quer e não sofrer consequências. Então existe a diplomacia profissional, existe a diplomacia empresarial. A gente sabe que, por exemplo, JBS, tudo isso foi lá bater na Casa Branca, desenrolou o negócio lá e tal. Nesse contexto, e tanto é que eles voltaram atrás com a questão da Magnitsky, o que era impensável. As pessoas, não, isso aí não vai voltar atrás. O próprio Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro foram muito enfáticos nessa direção, no sentido de dizer, não, isso aí não tem mais volta e acabou e está sancionado, e é daí
ladeira abaixo. Não aconteceu. A gente viu tudo o que aconteceu com a questão da Magnitsky. Nessa ocasião, como é que o senhor avalia isso? O senhor acredita que instrumentos diplomáticos de múltiplas ordens serão utilizados, no sentido do Brasil, que é uma potência média, fazer valer o seu peso? Quais são as cenas dos próximos, que eu sei que é uma pergunta bem difícil, mas como é que você avalia isso nessa direção? Olha, a gente só pode olhar para o futuro, para isso que serve ensinar história. É para a gente, de alguma forma, tentar entender o que já aconteceu. Exatamente o que você acabou de dizer. Você fez isso, César. Você olhou para o que já aconteceu na 301, para o que já aconteceu com a Lei Magnitsky, que talvez tenha alguma referência para nós, Elô, sobre o que vai acontecer com a pressão aqui. Eu não tenho nenhuma fonte secreta, eu só olho para fatos. Quando eu olho para os fatos, não há dúvida nenhuma, César, que nós temos um cacife internacional que é relevante. Se nós não valêssemos para nada, se nós não fôssemos uma potência média relevante, o Nimitz, o porta-aviões americano, não tinha vindo fazer exercício com a Marinha Brasileira. Atenção! Sob comando da Marinha Brasileira. Atenção! Não veio aqui fazer festa. Não veio aqui fazer de qualquer coisa. O exercício era coordenado. Nós tivemos isso, você deve lembrar bem, nós tivemos isso que no auge da crise com os Estados Unidos, nós tivemos diplomacia militar nos Estados Unidos. Nós já falamos sobre isso. Nós já recebemos os 8 primeiros Black Hawk dos 12 comprados, aquele helicóptero importante. Então, quando nós olhamos para isso, não dá para a gente negar que o Brasil tem 3 elementos de força no jogo com os Estados Unidos. O primeiro deles é: qualquer dono de padaria me entende melhor que ninguém. Quem tem um fornecedor só não tem nenhum. O Brasil sabe disso. Ah, vocês querem ser durinho com a gente? Vocês querem dar uma de valentinho com a gente? Não tem problema nenhum. Nós sentamos no colo dos chineses. E ao contrário do que a gente imagina, sentar no colo dos chineses agrada todo o nosso pensamento conservador. Se alguém tem alguma ideia errada sobre isso, pense em Xangai. Pensa no que é o agronegócio brasileiro, cobiça que o porto que eles abriram no Peru avance. A soja brasileira vai chegar muito mais competitiva na Ásia. Todo o resto vai chegar mais competitivo. Nós podemos abrir novos mercados. São 12 dias, né, Trevisan? Menos. Menos. 12 dias menos na viagem. Então, o primeiro ponto para entender a negociação é que nós temos outro freguês. O segundo ponto para entender a negociação é aquilo que disse o Michael Carvey, que é o primeiro-ministro do Canadá. Chegou a hora das potências médias. O Brasil tem estofo para isso. Eu vou arriscar uma frase que me parece tão perigosa, mas eu vou ousar falar. Lula é mais previsível para os interesses internacionais do que qualquer outro candidato no Brasil. Vou repetir. Lula é previsível. Nós sabemos com quem nós estamos lidando. Ele tem experiência, ele tem sentido, tem histórico, é melhor do que qualquer outro aventureiro. Tá entendido a lógica? Então nós temos peso internacional por estabilidade. E nós temos um terceiro peso que é fundamental para a gente entender esse contexto, que é o peso geopolítico. Ninguém toma conta do Atlântico sem a presença brasileira. São 8.500 quilômetros de costa. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, pensa na Segunda Guerra Mundial. Por que o Brasil ficou tão importante? Então, nós temos 3 pontos aí que deixam o Brasil na situação que a Elô estava falando de início, que é uma situação de dizer, peraí, nós não somos o último pacote, a última bolacha do pacote. Tem muita gente maior, Japão, Alemanha e etc. Mas nós também não somos a primeira. Nós temos alguma importância nesse jogo. E eu acho que esse jogo está sendo muito bem compreendido. E está sendo muito bem compreendido pelos atrapalhos. Quem nos ajudou
a entender essa nossa posição foi Trump. Muito obrigado, senhor Trump. Muito obrigado. Porque você despertou no Brasil aquela cena inesquecível do Alckmin. Lembra da manhã de agosto do ano passado? Com os tarifaços, o Alckmin parado, atrás dele o agronegócio inteiro, lembram disso? De tarde, o Alckmin parado, a indústria inteira atrás dele. Aí toda a ação diplomática brasileira de muita eficiência. E terceiro, a ação militar. Sem Trump nós não teríamos nos mexido. Obrigado, presidente, você fez a gente se mexer. E se mexer do jeito certo, nós encontramos uma série de situações concretas. Fora um fato mais importante. Desde que o presidente Trump fez as tarifas e tudo mais, a candidatura Lula ganhou um sentido político que não tinha. Ponto. Todos esses aspectos têm que ser ponderados para a gente entender no que está... Por que o senhor falou tudo isso? Professor, por que o senhor falou tudo isso? Pela pergunta do César. O que dá para a gente descortinar disso? Talvez a gente tenha o mesmo perfil, César, do que aconteceu com o México. Talvez tenha só uma sessão para inglês ver dessa posição, sem nenhuma ação concreta, porque as outras candidaturas, especialmente a do Vence, não vão deixar o Marco Rubio ganhar tantos pontos assim. Se nós percebemos isso, eles percebem muito mais. Eles quem? O Vence ou outros candidatos, que Marco Rubio precisa ser mantido na casinha dele. O silêncio do Trump me parece esse tom. Professor Trevisan, eu preciso encerrar agradecendo essa aula. O Demore prometeu hoje, quando a gente começou o programa, viu, Elo? Você não estava conectada com a gente ainda, eu acho, que a gente ia fazer a exumação dessa história, desse caso. Doutorado. Falou que... Exatamente. Então foi o que a gente acabou de ver, edição de colecionador. Quero agradecer muito, professor Trevisan, o seu tempo conosco hoje e foi um programa especial. A gente está comentando aqui até nos bastidores, quase 40 mil pessoas ainda com a gente, acompanhando essa discussão, que é muito forte e muito importante. Então, obrigada mais uma vez pela aula, professor. Semana que vem a gente está de volta aqui. Discordo, não tem aula. Tem a conversa com a Elo, com o Demore e com o César e contigo que faz a cachola funcionar. É só isso, não tem aula nenhuma não, é isso aí mesmo. Muito obrigado, amigos, pela troca. Um beijo. Obrigado. Valeu, Trevisan. Professor. Ele é bom demais. E ele é maravilhoso. Demais, e a Elo também, né? Elo, eu quero te agradecer muito. A Elo que eu vou semana. De elogiar, porque tá ficando sem graça. Não, a gente elogia. Mas obrigada por hoje, Elo, e obrigada pela semana. Foi fundamental essa semana aqui, de tantas coisas importantes acontecendo no Brasil, teu olhar no Congresso, tudo que você trouxe pra gente. Obrigada demais, minha amiga. Parabéns pelo trabalho, bom descanso que você merece. Semana foi puxada. Semana que vem eu